pensando nesse texto muito comum do Evangelho de Mateus. Sai um pouquinho de João, né? A gente tem andado tanto em João. Mas queria que você então lesse comigo Mateus, capítulo 6, versículo de número 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Amém? Todos encontraram? E todas? Mateus capítulo 6, verso 25. Eu quero ler com os irmãos. Portanto eu lhes digo, queria que você acompanhasse: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu: não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens e mulheres de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que é que a gente vai comer, o que é que a gente vai beber, o que é que a gente vai vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Aí vem uma sugestão de Jesus: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Pai, eu quero rogar ao Senhor que o Teu Espírito Santo, que nos trouxe em paz até aqui, que tem mantido a Tua igreja, apesar de alguns vendavais de pé, que nos conduza nesse bate-papo também. Fala conosco e nos abençoa no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos lembram que alguns domingos atrás eu preguei aqui sobre o vento do Espírito? Alguém lembra? Baseado em João 3,8. Você ainda lembra o que está escrito em João 3,8? Não lembra não, né? Eu sei que é difícil. Você pode verificar lá? Evangelho de João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra, Bill lembra. O vento sopra onde quer. Você pode ouvir, que já é um presente. Agora, saber se ele vem de lá ou de cá é outra história. Aí ele diz: assim são aqueles que são nascidos do Espírito Santo. E aí eu falei naquela manhã, usando esse versículo, que nós nos cansamos, nós nos estressamos na vida conjugal, na vida profissional, na relação pai e filho, no dia a dia, porque a gente quer controlar o que não dá para controlar. Existe coisa mais difícil de controlar do que nós mesmos? O apóstolo Paulo, certa vez disse: a coisa que eu sei que eu devo fazer, ele fazia? Não. E a coisa que ele não devia fazer, ele deixava de fazer? Não, ele fazia. Ou melhor, o que eu sei que é errado, eu sei que é errado, eu ensino, eu prego, eu não consigo deixar de fazer. E aquilo que eu sei que eu devo fazer, que é correto, nem sempre eu consigo fazer. Talvez, Ascânio, Paulo esteja dando uma declaração de eu não controlo nada, nem mesmo a minha vida. Aí eu falei sobre essa questão. E hoje, vindo para cá, na madrugada toda, tive tempo para caramba, né? Enquanto o pessoal dormia, tentava me fazer companhia,
uma conversava, daqui a pouco a outra dormia, aí quando eu também dormia, aí todo mundo acordava no carro, né? Tem esse lado bom, né? Hoje não era o dia do motorista, porque quando é o dia do motorista, vai todo mundo. Não era o dia do motorista. Eu fiquei pensando a madrugada toda com duas coisas que esse texto traz: as nossas preocupações exacerbadas, que não vão adiantar em nada, e com uma palavra de Jesus de buscar o reino de Deus. Primeiro, busque o reino de Deus. Eu queria começar exatamente por essa sugestão, para dizer por que eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu aprendi com minha mãe, irmãos, e não foi com o evangelho, que primeiro a obrigação, depois a devoção, que primeiro a gente cumpre os nossos deveres, depois a gente curte a vida, depois a gente faz o que precisa fazer, com responsabilidade, claro, para não comprometer o projeto maior. Então eu confesso que eu estou aqui me tremendo, de sono e de cansaço. Eu confesso que eu poderia muito bem, por volta de 7 da noite, quando eu soube que o voo de Odja ela teria perdido, que eu podia ligar para o Ascânio, que eu podia ligar para o John, como liguei para a Eliane, para dirigir o culto e dizer: Ascânio, dê uma palavra amanhã de manhã, porque eu não aguento humanamente falando. Eu falei numa mesa até 9h20 da noite, de 7 da noite, debate, pergunta, até 9h20. Salvador chovendo, então eu não aguento. Mas como eu tinha 2 domingos que eu estava fora, e eu estava onde? Passeando? Não, eu estava em Cachoeiro Itapemirim, pregando o evangelho que me foi confiado e autorizado pela igreja. E o outro domingo, que eu não costumo fazer isso, sair 2 domingos consequentes, eu pedi autorização à diretoria. O pessoal da diretoria aqui que estava presente, lembra disso? Eu inclusive disse: eu vou cancelar por conta daquela situação, vocês lembram? E a diretoria disse, foi até uma frase de Conceição: pastor, o compromisso está fundado, então vá e pregue a palavra e faça o que tem que ser feito. E era a igreja do pastor André Santana, que nós nos apaixonamos e que nós queremos nos aproximar da igreja dele. Por isso que no domingo de manhã também não estive aqui. Peguei um voo e à noite, graças a Deus, estive aqui. Segunda, terça e quarta, hospital, UTI. Me alegro, porque me despedi do irmão Paulo Amorim, cantando em Nada Ponho. Olha, Luiz, eu cheguei lá porque o irmão Paulo ouve pouco, quase nada. E eu digo: eu vou cantar, irmão Paulo. E eu comecei a cantar: em nada ponho a minha fé. A informação que eu tive é que o dia anterior ele estava todo inchado, todo roxo, sem falar, sem nada. E quando eu comecei a cantar, ele com o dedinho aqui, ó: se não na graça de Jesus, está percebendo? O sacrifício remidor, marcando o tempo da música. Eu quero ver se ele está consciente mesmo. Eu disse: irmão Paulo, eu acho que às vezes o mar se revolta na vida da gente. Ele disse: o mar se revolta. E aí começamos a cantar: ó mestre, o mar, as ondas nos dão. Está fraco, viu? O céu se reveste, não temos um sal. E a médica veio e disse assim: vocês estão cantando muito alto, dá para cantar mais baixo um pouquinho? O problema é que a outra médica tinha vindo dizer assim: que música linda, podem cantar. E eu digo: e agora, irmão Paulo, a gente canta ou não canta? E eu expliquei à médica: é porque ele tem problema auditivo, então a gente precisa... Mas eu me despedi do irmão Paulo em 3 dias, pude estar na UTI, pude fazer visita a bebê que nasceu, só não consegui ainda visitar a bebê da Rosali. Mas quarta-feira, depois do culto, tive que viajar para Salvador. E por que eu tive que ir com Odja? Porque os irmãos já ouviram falar numa coisa chamada teologia pública, que está muito na moda. O que é teologia pública? É muito simples, Luiz. É a teologia dialogando com a vida concreta, com os dilemas da vida. Mas eu diria, irmãos, que algumas igrejas têm a felicidade, isso vocês é que vão responder, ou a infelicidade de ter pastores públicos. Eu não sei se isso é uma felicidade ou se isso é uma infelicidade. Às vezes é uma felicidade quando a igreja entende a dimensão
Por exemplo, onde estava a pastora Ódia domingo passado? Em Cuba, fazendo história. Mas ela não. A Igreja Batista do Pinheiro. A nossa pastora, que é membro da nossa igreja, foi eleita a primeira batista na junta diretiva do Conselho Latino-Americano de Igrejas Cristãs, no CLAI. O problema é que, como o CLAI não está na televisão, e você conhece Malafaia, Feliciano e não sei quem, você não sabe que danado é CLAI, logo você não consegue dimensionar a importância e a relevância disso. Mas o que isso significará? Isso significará que a pastora que já tem uma agenda com o CEBI, com a aliança, agora passa a ter uma agenda latino-americana. E vai ter que viajar um pouco mais. E vai ter que estar em mais mesas. E vai ter que escrever mais. E vai ter que ser mais requisitada. Por isso que eu digo, isso é uma felicidade para a igreja ou é uma infelicidade? Porque ela chegou terça-feira. E na sexta-feira já estava falando numa mesa da fraternidade. Inclusive, quero aqui ficar registrado, Carlinhos, muito bom ver você. Oramos e choro a sua queda e celebro cada vez que você levanta como se fosse uma taça do mundo, melhor que o Brasil. Louvado seja Deus. Registrar o papel do presidente Lyndon, porque olha, a FTL desse ano, ela foi forjada meio na tensão. Mas quem abriu a FTL na mesa principal foi Marcos Monteiro. Na segunda mesa da noite tinha a pastora Ode. Na terceira mesa da noite eu estava lá. Então, os nordestinos que tiveram a ameaça de ter as asas cortadas, na verdade acabaram tendo um lugar de destaque e relevância nessa fraternidade. Mas o que eu quero destacar com isso, Lau? Eu não sei se a igreja compreende. Por exemplo, eu não fui passear em Salvador. Eu não comi uma acarajé em Salvador. Você sabe o que é você estar... Chegamos 3 da tarde e 3h30 começou. Aí depois nós fomos... As meninas ficaram com o Guilherme, eu fiquei na casa de Moisés, voltamos às 7. Terminou 5, voltamos às 7, saímos às 9. No outro dia, a manhã toda até 1 da tarde. À noite, de 7 até 10 horas da noite. E assim foi o batido de ontem também. Que danada a gente estava fazendo lá? Contribuindo com a igreja. Com essa igreja, que segundo o Ricardo Gouveia, que participou da mesa comigo, na verdade eu participei com ele, não passa de 4.500 pessoas no Brasil. O grupo que se diz progressista, ecumênico, inconformado, não passa de 4.500 a 5.000 dos 42 milhões de evangélicos. O filósofo e professor da Mackenzie disse ontem que o povo evangélico brasileiro não quer saber de missão integral, não quer saber de progressismo, não quer saber de partilhar, não quer saber de negritude, não quer saber de inclusividade, não quer saber de nada, quer saber de encher a igreja, de ficar rico e de cuidar do seu umbigo. Mas sabe, Sérgio, com que autoridade eu dialoguei com o filósofo, doutor, pós-doutor? Eu disse para ele, eu nunca li um livro seu, porque eu não tenho muito tempo para ler. Mas eu falo com a mesma autoridade, porque o mesmo espírito que me leva a escrever é o espírito que me levou a descer morro, a abraçar homossexuais, a investir na igreja para ter teologia pública, a ter uma vida envolvida com universidade, com sindicatos, com os movimentos. Ou melhor, eu escrevo nas mentes e corações. E dialogamos na mesma altura. Só que isso nos leva a estar ausente. Ontem eu recebo um telefonema, me preparando, que uma irmã nossa teve um surto emocional. Muito sério. O que é que eu faço? Acionei pastor Paulo. Vá lá resolver a situação, vá lá estar junto. E graças a Deus ele foi, assistiu a família, levou para o hospital e agora está tudo bem. Viajei, visitei Paulo, mas deixei o pastor Paulo para também visitá-lo, e quando chego já recebo a notícia, irmão Paulo partiu, o sepultamento é às 3 horas, e eu digo, Senhor, com todo o cansaço, eu estarei lá, em nome de Jesus. Então, eu quero perguntar para os irmãos, se ter uma teologia pública
Porque o que é teologia pública? De novo, vou explicar, Gabriel, é muito simples, Gabriel. É não ficar dentro das quatro paredes. É não ficar olhando em volta de si mesmo. Eu ouvi uma frase ontem fantástica do Júlio Zabatiero de manhã. Foi Júlio ou foi Ricardo? Agora estou na confusão. Ele disse que a maioria das igrejas evangélicas não quer construir nem porta, nem janelas, mas quer botar espelhos para ficar se olhando e medindo o tamanho do seu crescimento. Sacou a pegada do cara? Para que janela? Para que porta? Porque janela e porta nos força a olhar para onde? Para fora. E quando a gente olha para fora, a gente só vê o que a gente quer. Quando a gente olha para fora, a gente vê o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, ou foi Júlio ou foi Ricardo que disse ontem que as igrejas, na verdade, no Brasil, não querem nem porta nem janelas. Elas querem mangar encher de espelho para quando se levantar, ficar penteando o cabelo e dizendo: veja como eu estou gordo, veja o meu anel, veja quanta gente frequenta aqui, veja como nós estamos bem postados na vida. Mas o que é que tem a ver o texto bíblico com essa minha primeira fala? Responsabilidade, irmãos. Ontem eu tirei uma foto que vai estar postada no Facebook. Essa eu faço questão que todo mundo curta, que é da Igreja do Pinheiro. Porque ontem estava lá, quando eu terminei a mesa, e foi lá fora me cumprimentar, pastor Edivar Jimenez, pastor Marcos Monteiro, pastor Valdir Martins, pastor Aódia, eu e agora Guilherme Kalinka. Mas estava um pedaço da história da Igreja do Pinheiro que contribuiu para que a gente chegasse até aqui. E eu fiquei muito feliz, naturalmente, que não é todo dia que você vai falar num lugar e você pode ter dois ex-pastores que tiveram uma contribuição tão importante. Valdir, que nos ajudou a mergulhar na questão do diálogo ecumênico e assim sucessivamente. Mas eu reconheço que quanto mais você tem, vou usar uma palavra que eu aprendi nova, uma incidência pública, você precisa que a comunidade assuma o dia a dia. Porque de vez em quando eu vou ser cobrado. O pastor não me ligou, o pastor não me visitou, o pastor não me acompanhou. Eu não tenho como ter uma agenda pública representando a igreja, indo em fóruns, indo... Agora há pouco eu recebi um convite do professor Sávio Almeida e do Carlinhos da CPT, que vão lançar um livro sobre a questão da terra. Vai estar Cícero Albuquerque, vai estar Tácito Iuri, todos os intelectuais da Universidade do Estado. E eles querem que a Igreja do Pinheiro escreva um capítulo. O professor Sávio diz: esse livro não pode sair sem a mão da Igreja do Pinheiro falando da questão da terra. E nos deu um prazo de até 30 de junho para escrever um artigo de 15 páginas. Logo eu, que não curto muito escrever, e não sei escrever artigos científicos, burocráticos, mas ele quer que escrevamos a quatro mãos, a pastoral fazendo a parte teológica, exegética, e eu dando testemunho das minhas andanças, enfrentando polícia, enfrentando despejo, enfrentando uma série de coisas. Mas estou aqui, não porque sou empregado da igreja, porque os irmãos concordam que eu poderia acionar um dos seminaristas, Vando, e eu poderia ir para casa descansar, para a noite estar aqui pregando. Mas no meu coração, irmãos, pulsa que primeiro o reino, claro que eu não confundo o reino com quatro paredes, mas para tentar responder, porque eu sei que de vez em quando o pastor está viajando muito. Sim, por que estamos viajando muito? Viajando muito porque desses 42 milhões de evangélicos, 99,9 quer que todos os gays vão para o inferno. Nós estamos viajando e vamos viajar mais, porque desses 42 milhões de evangélicos, 99,9 não está nem aí se existe racismo, pobreza, não está nem aí para um monte de coisas que nós nos preocupamos aqui. E aí é óbvio que quando a gente faz algumas discussões aqui, isso acaba repercutindo e o pessoal quer saber se isso é verdade, se a gente está se pegando no tapa, se a gente está se matando, porque eles não acreditam que seja possível conviver ricos e pobres, brancos e negros, gays e héteros,
ecumênicos, no mesmo espaço e adorar a Deus. É possível, irmãos? É possível? Sim ou não? Foi com essa autoridade que eu falei ontem. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Porque meu compromisso primeiro é com a comunidade. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é o não vos preocupeis. Pense no mês de maio animado para a igreja. Nós orando pela família e eu vou usar a expressão da Marta essa semana, eu preferi o derrotado. E o derrotado perturbando aqui, enchendo o saco. Olha que eu estou falando das coisas públicas, que eu fiquei sabendo. E imagina as que ninguém sabe, que ficam debaixo do cobertor. Qual é a tendência da gente? Achar que alguma coisa está errada. Achar que se a gente mudar de repente a direção, se a gente sabe, aí as coisas vão poder ficar mais assim. Irmão, sabe o que foi que eu mais ouvi? Porque esse negócio de transmissão por internet é horrível. Vamos fazer o seguinte, queridos irmãos, Deus abençoe. E a gente se encontra no culto da noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus. O bônus de quem está presente, o ônus de quem, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.